Olá, nesse vídeo a gente vai ver a tarefa 17, ok? Que era sobre critérios de divisibilidade. Então, na tarefa 17, o primeiro exercício era: com os algarismos 1, 5 e 6, podemos formar 6 números de 3 algarismos, sem repetir nenhum algarismo. E a letra A pede: escreva os 6 números. Então, a gente vai juntar todos eles, né? A gente vai ter aqui 156, 165, 516, 561, 615 e 651, ok? Esses são os 6 números que a gente consegue fazer juntando esses 3 números aqui sem repetir nada. Na B, desses 6 números, escreva quais são divisíveis por 2. Então, beleza, vamos aqui lembrar quais são os 6 números e a gente vai ter que ver se ele é divisível por 2. Para isso, a gente tem que ver se ele é par ou se ele é ímpar. Então, o primeiro número aqui, ele é par, termina em 6. Então, ele vai ser ele vai ser divisível por 2. O segundo, ele é ímpar, então a gente não vai usar ele. O terceiro, ele é par, termina em 6. Então, a gente vai usar ele. Esse 561 é ímpar, termina em 1, então não. O 615 também é ímpar, termina em 5, então não. 651 é ímpar, então também não vai usar. Então, os dois números que a gente consegue que são divisíveis por 2 é o 156 e o 516, ok? No próximo exercício, no C, os divisíveis por 3, ok? Então, a gente tem aqui, de novo, todos os números que a gente escreveu na letra A. Para a gente saber se é divisível por 3, a gente vai somar todos os algarismos e ver se ele é divisível por 3. Se sim, quer dizer que esse número maior também é divisível por 3. Então, a gente tem aqui 156, 1 mais 5 mais 6 é igual a 12. Agora, 12 é divisível por 3? É, porque vai dar 4 e vai ter resto 0. Então, quer dizer que 156 é divisível por 3. Certo? Agora, para o próximo, que é 1, 6 e 5, que também vai ter a soma 12. Que não importa a ordem que a gente soma, sempre vai ser a mesma resultado. Então, quer dizer que a gente vai usar o 165. Mesma coisa para o 516. Somando todos os algarismos, vai dar 12. Então, ele é divisível por 3. O próximo, 561, que também vai ter a soma dos algarismos como 12. Então, 561 é divisível por 12. De novo, 615 vai ter a soma 12 aqui, do 6 mais 1 mais 5, então ele é divisível por 3. 651, tem que somar todos os algarismos, vai dar 12 também. Então, quer dizer que 651 também é divisível por 12. Por 3, desculpa. Certo? Então é isso. Então, a resposta seria todos, né? Os 156, 165, 516, 561, 615 e 651. Ok. Na letra D, está pedindo divisíveis por 4. Então, de novo, vamos olhar todos os números que a gente tem. E para saber se é divisível por 4, a gente só precisa olhar os dois últimos números. Se eles forem 0, 0 ou esses dois últimos números também forem divisíveis por 4, quer dizer que o número maior é divisível por 4. Então, a gente vai pegar o 156 e tentar dividir os 56, que são os dois últimos números, por 4. Então, a gente vai lá e vai fazer 4 aqui, né? Então, vai dar 1 de resto, aí vai descer o 16, e aí 16 por 4 tem o resto 0, ok? Então, 56 é divisível por 4, então 156 é divisível por 4. Então, a gente vai usá-lo como resposta certa. O próximo é o 65. Então vamos lá, 65 dividido por 4, a gente pode fazer por 1 primeiro, que vai ter resto 2, desce o 5, a gente pode tentar o 6, só que vai ter resto 1. Então, 65 não é divisível por 4, então 165 não é divisível por 4. Próximo é o 516, então a gente pode tentar dividir 16 por 4, que a gente já sabe que é 4 com resto 0, então quer dizer que o 516 vai ser divisível por 4. O próximo, 561. Então, 61, a gente vai tentar dividir por 4. Primeiro a gente tenta 1, que vai sobrar 2, desce 1. A gente pode fazer o 5, só que vai ter resto 1 de novo aqui. Então, não é divisível por 4. 615, a gente pode tentar pegar o 15 e dividir por 4, que a gente sabe que vai ter 3 aqui, mas vai ter resto 3 também. Então, não é. O último aqui, 651, a gente vai tentar dividir 51 por 4, a gente pode colocar 1, vai sobrar 1 aqui, desce 1.
e agora a gente pode fazer o 2, só que vai sobrar um resto 3. Então, 651 não é divisível por 4, ok? Então, no final das contas, os divisíveis por 4 nesse exercício é o 156 e o 516. O próximo é divisíveis por 6. Então, de novo, vamos pegar todos os números e para a gente saber se é divisível por 6, a gente tem que ver se ele é divisível por 2 e 3 ao mesmo tempo. Então, a gente vai lembrar que os divisíveis por 2 foram esses, 156 e 516. E os divisíveis por 3 foram todos. Então, se esse número tiver aqui e aqui, quer dizer que ele vai ser divisível por 6. Então, por exemplo, o 156, ele está aqui e aqui. Então, ele é divisível por 2 e por 3, então ele também é divisível por 6. Então, vamos marcá-lo. O próximo é o 165. Ele não está aqui, mas ele está aqui. Só que, então, ele não é divisível por 6, porque ele é apenas divisível por 3 e não por 2. Então, ele não é. Próximo é o 516. E ele está aqui e aqui. Então, ele é divisível por 6, porque ele é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. O próximo é 516, que está apenas aqui. Então, ele não é. O outro é o 615, que está apenas aqui. Então, ele não é. O 615, ele também está apenas divisível por 3. Então, ele não é, porque deve ser por 3 e por 2. Então, o resultado final vai ser o 156 e o 516, certo? Agora, a gente também tem que ver os divisíveis por 9. Para isso, a gente pode fazer igual a gente faz para o 3, só que em vez de ser divisível por 3 a soma, tem que ser divisível por 9 a soma. Então, a gente vai vir aqui e vai tentar, e vai fazer a soma, né? 1, 5 mais 6 vai ser 12, como a gente já tinha visto anteriormente. A gente vai tentar dividir 12 por 9. A gente pode colocar 1, só que vai ter resto 3, então ele não vai ser divisível por 9. E aí, vai ser igual a gente estava fazendo para o 3. A soma vai dar 12, então não é, porque 12 não é divisível por 9. 516, 5 mais 1 mais 6 é 12, então também não é. 561, 6 mais 5 mais 1 também é 12, então não é, porque 12 não é divisível por 9. O próximo, 615, a mesma coisa, a soma dá 12, 12 não é divisível por 9, então 615 não é divisível por 9. E o último, 651, 6 mais 5 mais 1 igual a 12, 12 não é divisível por 9, então ele não é divisível por 9. Ou seja, a resposta é nenhum. Ok? Então agora vamos para o exercício 2, que diz: dado um número de 4 algarismos, 3, 1, 5 e x, determine quais são os menores valores de x para que esse número seja divisível por. Então, na letra A, a gente tem 3. Então, a ideia de se dividir por 3, a gente tem que somar todos os algarismos e esses algarismos têm que ser divisíveis por 3, certo? Então, a gente vai somar aqui 3 mais 1 mais 5 mais x e esse número vai ter que ser divisível por 3. A gente não sabe o valor de x, então vamos somar aqui primeiro. 3 mais 1 mais 5 é 9. Então, 9 já é divisível por 3. Então, daria para a gente só somar 0, que vai dar 9. Então, daria certo, porque 9 é divisível por 3. Ok? A gente também pode tentar somar 1 aqui no lugar do x, só que aí vai dar 10, e 10 não é divisível por 3, então não daria certo. O próximo seria o 2, que daria 11, que também não dá. O 3, que daria 12, então, nesse caso, a gente conseguiria, porque 12 é divisível por 3. O próximo seria tentar com 4, que daria 13, e não é divisível. O próximo número que a gente consegue, né? Eu estou aumentando a cada vez uma aqui, né? Nesse x. E o 5 daria 14, que também não dá. O próximo seria o 6, seria 15. 15 é divisível por 3, então também daria certo. O próximo, 7, que dá 16, que não dá certo. O 8, que dá 17, que também não dá certo. E somando com o 9, o último número que a gente consegue colocar no lugar do x, né? A gente foi de 0 a 9, dá 18. 18 é divisível por 3, então daria certo. Então, o exercício está pedindo quais são os menores valores de x. Então, o menor valor que a gente tem aqui é o zero. Então, essa seria a resposta certa, 3.150. Só que eu também aceitei as respostas que não consideraram apenas os menores, né? Então, esse aqui também daria certo, esse aqui também daria certo, esse aqui também daria certo. Então,
A resposta correta mesmo é essa aqui, 3.150, mas 3.153 faz sentido, 3.156 faz sentido e 3.159 também faz sentido, ok? O próximo, a gente tem que tentar por 5. Para ser por 5, os únicos números que podem terminar para que a gente seja divisível por 5 é 0 e 5. Então, a gente vai ter o 3.150 e o 3.155. De novo, são os menores. Então, tecnicamente, é 3.150, porque esse é o menor. Mas eu também aceito a ideia de que faz sentido 3.155. E o último, que era a letra C, era divisível por 10. Para ser divisível por 10, tem que terminar em zero. Então, aqui, a única resposta possível vai ser o 3.150, porque esse é o único número que a gente consegue substituir x para que seja divisível por 10. Agora, o exercício 3 pedia: determine os 8 primeiros anos bissextos depois do ano de 2019. Então, a gente precisa saber, primeiro, como é que funciona no bissexto? Funciona a cada 4 anos. É claro que tem mais uma regrinha ali, que às vezes, mesmo sendo divisível por 4, né, que seria a cada 4 anos, existem alguns casos que não. Mas nesse caso não vai fazer tanta importância assim. A ideia é a gente está tentando apenas ver a divisibilidade por 4 para que a gente consiga fazer esse exercício. Mas a gente não sabe qual vai ser o primeiro número. Então a gente vai ter que ir testando para ver qual que é. Então, depois de 2019, a gente tem 2020. Então, vamos testar esse primeiro. Para saber se é divisível por 4, a gente só precisa pegar os dois últimos números e dividir por 4. Então, a gente tem aqui 20 dividido por 4, que vai dar 5 e resto 0. Ou seja, 2020 ele é divisível por 4. Agora que a gente já sabe o primeiro ano bissexto, a gente não precisa ficar fazendo a conta de todos. 2021 a gente já vai ver que não vai dar, 2022 também não. Então, a gente pode usar a regra sabendo que anos bissexto acontece em 4 anos. Então, somando mais 4 em 2020, a gente tem 2024. E aí, mais 4, 2028, mais 4, 2032, mais 4, 2036, mais 4, 2040. Ok? Mais 4, 2044, mais 4, 2048. E esses são os 8 primeiros anos bissextos depois de 2019. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, são todos os 8 aqui, ok? Certo, e o último exercício era o número 4, que falava: um supermercado está fazendo uma promoção com sucos de caixinha. Ao todo, são 4.160 caixinhas. O gerente resolveu fazer embalagens contendo, no máximo, 12 caixinhas, usando todo o estoque de suco. Determine as diferentes formas que o gerente pode fazer essas embalagens. Então, aqui a ideia é a gente ver quais são os divisíveis de 4.160 de 1 a 12, porque a gente tem que fazer embalagens onde não sobra resto nenhum. Então, esses são os divisíveis de 4.160, ok? Então, está falando no máximo 12 caixinhas, então a gente vai ter que tentar do número 1 ao número 12. Então, primeiro, vamos ver se ele é divisível por 1. E a gente sabe que sim, qualquer número é divisível por 1. Então, daria para ele fazer por 1, ok? Divisível por 2. Ele é divisível por 2? É, porque ele é par, certo? Então, se ele é par, ele é divisível por 2. Então, agora, divisível por 3, como a gente faz? A gente vai ter que somar 4 mais 1 mais 6 mais 0, que dá 11. 11 não é divisível por 3, então quer dizer que esse número aqui não é divisível por 3. Próximo, 4. Para o 4, como a gente já viu, a gente tem que pegar os dois últimos números e dividir por 4. Então vamos lá, 60 dividido por 4, a gente pode usar 1, que vai ter resto 2, desce o 0, que vai dar 5, e com o resto 0. Ou seja, ele é divisível por 4. Então, vamos um check aqui. O próximo é divisível por 5. Para isso, ele tem que terminar em 0 ou 5. E ele termina em 0, então ele é divisível por 5. O próximo a gente vai saber se ele é divisível por 6. A gente viu que ele é divisível por 2, mas ele não é divisível por 3, então ele não é divisível por 6, certo? O próximo agora é o divisível por 7. E para isso, não tem nenhum macetinho, a gente vai ter que tentar dividir 4.160 por 7. Então, vamos fazer essa divisão aqui. A gente pode usar 5 primeiro, aí do 41 vai ter o resto 6, e aí depois a gente desce esse 6, que vai dar 9, com o resto 3,
desce o 0, que vai dar 4, com o resto 2, ok? Então, o 4.160 não é divisível por 7, porque tem resto 2. Próximo número é 8. Para isso, a gente também já viu um macetinho que a gente não precisa ver o número inteiro, só apenas os 3 últimos, ou se ele termina em 000. Então, vamos dividir 160 por 8. A gente pode fazer por 2, que dá resto 0, desce esse 0, que vai dar 0 aqui, com resto 0. Então, 20 com resto 0. Então, ele é divisível por 8. O próximo número que a gente tem que tentar é divisível por 9. Para isso, a gente pode fazer parecido com o 3, onde a gente vai somar todos os números, que vai dar 11, e saber se 11 é divisível por 9, que não é. Então, vamos para o próximo, que é divisível por 10, ou seja, ele tem que terminar em 0, que é o que acontece. Então, ele é divisível por 10. Então, agora, porque eu vou ter que apagar o resto aqui, vamos marcar os números que já foram, né? Que é 1, 2, 4, 5, 8 e 10, que está tudo aqui. 1, 2, 4, 5, 8 e 10. Então, apagando aqui, vamos tentar os dois últimos que faltam, o 11 e o 12. Certo? Divisível por 11. A gente não tem nenhum macetinho. A gente vai ter que tentar dividir tudo por 11. Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai dividir 41 por 11 aqui, que dá para por 3, e vai sobrar com o resto 8. A gente desce 6, que dá por 7, que vai sobrar um resto 9. A gente desce o 0, que dá para o 8, só que vai ter um resto 2. Ou seja, ele não é divisível por 11. E o último, finalmente, é saber se ele é divisível por 12. Então, também não tem nenhum macetinho, a gente vai ter que dividir tudo por 12 e ver se dá certo. Então, tentando aqui, 41 por 12, a gente vai ter vezes 3, que vai sobrar um resto 5. Desce o 6, que vai dar 4, com o resto 8, desce o 0, que vai dar 6, com o resto 8. Ou seja, teve resto, não é divisível por 12. Então, não é. Então, no final das contas, os únicos números que realmente funcionam vai ser o 1, 2, 4, 5, 8 e 10. Ok? Então, a gente pode escrever a resposta como 4.160 é divisível por 1, 2, 4, 5, 8 e 10. Portanto, o gerente poderá fazer embalagens com esses números. Então é isso, essa foi a tarefa 17. Se tiver dúvidas, pode entrar em contato comigo e é isso aí. Até a próxima.